Som. Boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como eu havia anunciado na semana passada, nós temos a presença hoje do Diego, então gostaria rapidamente só de apresentá-lo aqui. Ele esteve o ano passado, acredito que em janeiro, né, Diego? Fevereiro, alguma coisa do tipo. Já se passou um ano, alguns conhecem o Diego, outros não. Ele vai se apresentar um pouco, mas é uma grande alegria te receber, a ti, a tua família. E o Diego estará compartilhando a palavra de Deus conosco nessa noite. Ele é um missionário, veio de Fortaleza, tem trabalhado aqui no Life Center, que é um trabalho missionário, no qual a nossa igreja também está apoiando. E ele tem sido uma grande bênção na nossa região, como diretor também do Seminário Bíblico do Sul. A gente está envolvido nessa empreitada aí um tempo, né? Para preparar obreiros e líderes, ensinando a palavra de Deus, para que sejam bons teólogos. E o Diego tem sido um grande parceiro nisso aí. Ele vai falar um pouquinho, inclusive, do seminário, que teremos matrículas abertas já para quem quer estudar. Ele vai falar um pouco do seminário e vai também compartilhar a palavra de Deus. Vem aqui, Diego. Uma grande alegria te receber. Bem-vindo. Então, boa noite a todos. Grande prazer mais uma vez estar aqui. Como o pastor André falou, meu nome é Diego. Eu moro em Dois Irmãos e tenho trabalhado ali em Dois Irmãos, como também temos trabalhado ali em Sapiranga e no Seminário Bíblico do Sul. A minha esposa, Vanessa, bem aqui à minha frente, se quiser ficar em pé, em cima da cadeira e dar um oi. E ali é o Noah, nosso filho de 2 anos, é um cearucho, né, mistura de cearense com gaúcho. E a Júlia, que está no carrinho, tem 1 ano de idade, é uma gaúchinha, né? Então é a nossa família que tem servido aqui no sul do Brasil. Então é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu queria iniciar falando um pouco sobre o Seminário Bíblico do Sul. Nós estamos iniciando nesse ano de 2021 o curso de teologia sistemática. Então todas aquelas doutrinas que nós temos na igreja vão ser estudadas neste ano de 2021. As disciplinas, não sei se todos conseguem observar aí, mas faz parte da grade que nós vamos estudar esse ano. Introdução à teologia, a teologia propriamente dita, que é a teologia de Deus. Vamos estudar bibliologia, vamos estudar antropologia, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, cristologia e todas as dias que vocês imaginarem vai estar ali neste ano. Então a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina dos últimos dias. Nós temos um quadro de professores que tem ensinado aqui na região, pastor André é um deles. Aqui nós temos as disciplinas que nós vamos ter aqui no início, no primeiro semestre: introdução à teologia comigo, teologia propriamente dita, que é a teologia, a doutrina de Deus, com o pastor Tiago da Mata, lá do Palavra da Vida. Bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, com o Tiago Wagner, pastor Tiago Wagner, lá da Unidos. Antropologia, que é a doutrina do homem, com o pastor Daniel Dias, lá do Palavra da Vida também. Hamartiologia, que é a doutrina do pecado, que é com o pastor Randall. E o pastor Andreu também vai estar dando a disciplina de soteriologia, que será no segundo semestre, que é a doutrina da salvação. Então você pode estar se perguntando, para quem é o seminário? Né? Talvez é uma das perguntas que você faz. Porque algumas pessoas pensam que seminário é só para aquelas pessoas que vão ser pastores ou missionários, mas não. O seminário é para você que deseja conhecer mais as Escrituras, né? Imagino que você queira conhecer mais sobre a palavra de Deus e então ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então o seminário é para você, para se aprofundar, para aprender mais sobre o nosso grande Deus. O seminário é para você que quer servir melhor a sua igreja. Então, às vezes, nós estamos precisando de pessoas para ensinar dentro da igreja. E aí você tem a habilidade, tem o dom para ensinar, mas não tem o conteúdo. Então, o seminário vai te ajudar a servir melhor a sua igreja. Como também
O seminário é para aquelas pessoas que buscam se aperfeiçoar, né, no conhecimento de Deus. Então, as matrículas estão abertas há um bom tempo, né, na verdade, e nós temos duas modalidades. Para aqueles que querem fazer 4 anos de curso, nós temos, então, a modalidade online e semipresencial. Como é que funciona isso? A semipresencial, nós temos um encontro por mês, né? Todo mês, sexta e sábado são as aulas, são 15 horas de aulas, e depois você tem mais umas 15 horas de leituras e atividades na sua casa. Então, começando em fevereiro, terminando em novembro, são os meses das aulas. E tem a modalidade online, em que você recebe todo o curso na sua casa, e você pode estudar na sua casa e fazer as atividades mandando para os professores do seminário. Ok? As aulas acontecem atualmente na Igreja Unidos, ali em Novo Hamburgo. O custo para essa modalidade de alunos que querem se formar daqui a 4 anos, ele custa R$ 185, 10 parcelas de R$ 185. Os alunos terão direito a 11 disciplinas, né, 11 módulos, mas irão pagar apenas 10 parcelas de R$ 185. Né? Então é um curso muito barato para ser um curso de graduação em teologia, onde nós temos o seminário que tem buscado parceria com outros seminários, onde você vai poder fazer mestrado, doutorado e alguma coisa do tipo, tá? Mas nós também temos a modalidade para os alunos ouvintes. Os alunos ouvintes são aqueles que não têm muito tempo para poder fazer as atividades, são alunos que querem aprender, mas não querem de alguma forma, não têm um tempo para poder estudar como deveria. Então esses alunos, eles podem ir assistir às aulas, podem participar como todos os alunos, perguntando, tirando dúvidas, e a única diferença é que ele não vai fazer as atividades e o curso dele não vai valer para a formação dele daqui a 4 anos como um bacharel, como um curso de teologia livre. Nessa modalidade é muito mais barato. O aluno paga 11 parcelas de R$ 60, né? Ou seja, cada módulo que ele assiste, ele paga R$ 60, né? Mas nesse aí, a pessoa apenas está ali para absorver, né? Então não tem uma cobrança de atividades, de notas, não tem nada disso. O aluno está ali apenas para poder interagir e aprender um pouco mais. Então esse é o nosso seminário. O pastor André é um dos professores, já fez parte da diretoria. Se você tem alguma dúvida, você pode nos procurar no final. Nós podemos entregar formulários para inscrição. Nós temos aqui 2 alunos, se eu não me engano, é o Vitor e o Caco, né, já são alunos do nosso seminário. Espero ter mais uns 5 alunos daqui, né, e a gente poder fazer uma grande turma para a honra e glória do nosso Senhor, tá? O seminário está presente como um braço da igreja local, a fim de capacitar homens de Deus e mulheres para servir na sua igreja e assim expandir o reino de Deus, ok? Então, muito obrigado por esse tempo em relação ao seminário. Nós vamos agora, então, para a palavra de Deus. Essa noite eu gostaria de encorajar os irmãos a pensar sobre o ano de 2021. Agora, eu gostaria que os irmãos pensassem sobre esse ano que se iniciou pelas lentes da Escritura, olhando para o ano, olhando para os nossos planos de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala a nós. É bem comum, pelo menos eu acho que é bem comum,
nós sentarmos com as nossas famílias no início do ano e planejarmos o nosso ano. Nesse ano nós queremos fazer isso, nós temos o alvo de comprar isso, ou de fazer tal viagem. É bem comum. De fato, amém, minha filha, eu sei. É bem comum nós fazermos isso. Nós calculamos os custos, não é? Mas o que é calcular um custo? O que é ou o que significa isso, calcular um custo? Quando falamos de custo, nós estamos falando da capacidade que nós temos de calcular algo e verificar as perdas e os ganhos de acordo com a decisão que é tomada. É isso que significa calcular os custos. É observar, dentro das decisões que preciso tomar, aquilo que eu vou perder ou aquilo que eu vou ganhar. Então, calcular um custo é ter consciência, é tomar consciência do que vamos perder e ganhar em uma determinada decisão. Logo, o meu objetivo essa noite é encorajar os irmãos a terem uma consciência do que perdemos e ganhamos quando tomamos a decisão de seguir a Cristo. O que perdemos e o que ganhamos quando tomamos a decisão de seguir a Cristo. Nosso objetivo é encorajar os irmãos a seguir a Jesus no ano de 2021, tendo o entendimento das implicações que estão envolvidas com o ato de seguir a Jesus. Eu não estou aqui para dizer que vocês não têm seguido a Jesus, mas eu quero, de fato, encorajar todos a olhar por meio da Escritura e perceber quais são todas as implicações de quando, no começo de um ano ou no começo da minha vida, eu decido a seguir Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 33, nós vamos ler. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 33. Aqui nós vamos ver o custo do discipulado, ou melhor, o custo de seguir a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra o que vem com 20? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Vamos então orar ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado em meio a tudo isso, no começo do ano, no primeiro domingo do ano, louvarmos o Teu nome e aprendermos da Tua palavra. Essa noite, ó Deus, nos fala mais uma vez por meio do Teu Espírito, nos convence, nos molda, nos transforma, nos muda para que andemos de fato conforme aquilo que o Senhor quer. Nos ajuda a olhar para o ano de 2021 com um prisma, com as lentes da Tua palavra, guiando os nossos passos para não pecar contra Ti. Essa então é a nossa oração,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, é possível perceber que o ato de seguir a Jesus pressupõe 3 demandas, 3 exigências. A primeira demanda está relacionada com um certo tipo de amor. Parece que para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, Jesus coloca como uma necessidade um certo tipo de amor. Também nós podemos observar no texto que existe um certo tipo de sofrimento quando decidimos seguir a Jesus. E por último, o que percebemos é que existe um certo tipo de desapego. Ou seja, para ser um discípulo do Senhor Jesus, para que haja um discipulado entre Jesus e os seus seguidores, é necessário que essas 3 demandas existam. É necessário que exista um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. O que nós lemos aqui, meus irmãos, é muito sério, porque a ausência de qualquer uma destas demandas, a ausência de qualquer uma delas, desqualifica o discipulado, desqualifica aquele que segue a Jesus. É isso que o texto diz. O verso 26 ele diz: não pode ser o meu discípulo aquele que não me ama mais do que todas as coisas. O verso 27 ele diz: não pode ser o meu discípulo aquele que não carregar a sua cruz. O verso 33 diz: não pode ser o meu discípulo aquele que não renunciar tudo o que possui por minha causa. São 3 exigências, 3 demandas que precisamos avaliar, que devemos calcular como um custo de seguir o nosso Senhor Jesus no ano de 2021. Agora, diante de tudo isso, é preciso termos em mente aqui a definição correta do que é discipulado. O que é o discipulado? O discipulado muitas vezes é falado, constantemente se falado sobre discipulado, mas muitas vezes nós não sabemos a completude daquilo que significa discipulado. Algumas pessoas dizem: olha, você tem que fazer discípulos, você tem que discipular, eu tenho que... Mas às vezes a gente não sabe o que isso significa. Discipulado é o ato de seguir a Jesus, é o ato de imitar Jesus, mas também é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. É preciso ficar claro em nossa mente que discipulado tem esses 2 sentidos. É tanto o ato de seguir ao mestre, como também é o ato de ajudar outros a seguir ao mestre. E tem um detalhe: essas 2 coisas são inseparáveis. É impossível eu ajudar alguém a seguir a Jesus se eu mesmo não o sigo. É impossível. É impossível eu seguir a Jesus e dentro de todo o corpo de ensinos que Jesus nos deixou, não ajudar outros a seguir a Jesus. Entende? É incoerente eu falar que sigo a Jesus e dentro disso não estar ao mesmo tempo ajudando outros a seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem um custo, meus irmãos. E o primeiro custo de seguir a Jesus é amá-lo acima de todas as coisas. Seguir a Jesus tem um custo, e o custo é amá-lo acima de todas as coisas. Ou seja, seguir a Cristo requer que Ele seja o centro de nossas vidas.
Ter Cristo como centro de nossas vidas, então, implica em amá-lo acima de todas as coisas. É o que diz o verso 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. O primeiro custo envolve um certo tipo de amor, requer do seguidor de Jesus um certo tipo de sacrifício, centralidade no próprio Senhor. Mas antes de entrarmos no versículo 26, vejamos o que existe no versículo 25. Observe que no verso 25, o que o texto diz é que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse. Então, o verso 25 nos mostra que é possível seguir Jesus sem compromisso. É possível vivermos um ano todinho falando que estamos seguindo a Jesus, mas sem compromisso com Ele. O verso 25 nos mostra que é possível viver uma vida achando que realmente estamos levando em consideração o custo do discipulado. Nós temos no texto aqui de Lucas, capítulo 11, verso 25, o evangelista dizendo que havia uma grande multidão com Jesus. Quem era essa grande multidão? Judeus, gentios, pessoas que realmente estavam curiosos, porque Jesus estava passando por cada região, fazendo milagres, expulsando demônios, havia sabedoria na fala de Jesus. A multidão era curiosa por ele, mas também existiam pessoas que queriam o seu mal, inimigos, querendo uma oportunidade para matá-los. Mas havia pessoas que estavam dispostas a fazer o que Jesus queria que fosse feito. Mas diante dessa multidão que seguia, ele olha para trás e ele se direciona a essa multidão mista de várias pessoas, pensando que essas pessoas, ou melhor, essas pessoas pensando que de fato estavam seguindo e conseguindo alguma coisa, achando que estavam se direcionando para o céu que poderia ser prometido. Ele olha para trás e ele diz: olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam fazer algumas coisas. Essa grande multidão que seguia Jesus ou que acompanhava Jesus não necessariamente era uma multidão que cria em Jesus como seu Salvador, como o Messias. Às vezes nós podemos viver na igreja a vida toda enganados, achando que estamos seguindo a Jesus, mas na verdade estamos apenas acompanhando a Jesus. É interessante como Jesus introduz, mostrando que para nós, ou alertando a nós, que precisamos viver uma vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Não sejamos uma multidão acovardada e escondida na própria multidão, que se esconde do Senhor Jesus, que não segue, que não ama como deveria, que não sofre o que deveria sofrer e que não está disposto a renunciar a tudo. Então, quando a gente chega no verso 26, nós observamos que o primeiro custo aí é a família. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e as irmãs, não podem ser os meus discípulos, se estes amam mais do que a mim. Para muitas pessoas, a família, ela ocupa o centro de suas vidas. Não sei para vocês como é que é isso, mas
para muitas pessoas a família é o centro, é o fundamento de tudo. Se a família começa a se dividir, a vida começa a acabar. Para outras pessoas, os bens é aquilo que fundamenta ou centraliza a vida. Mas existem ainda as pessoas que elas mesmas ocupam o centro de suas vidas. Contudo, o que Cristo fala aqui para a multidão é: se alguém vem a Ele, se alguém vai a Cristo, se alguém quer seguir a Cristo verdadeiramente, mas ama o pai, irmãos, filhos, irmãs, ou a própria vida mais do que a Cristo, estes não podem ter, ou melhor, estes não têm Cristo no centro de suas vidas. Estes não amam a Jesus mais do que todas as coisas. Isso é verdade. Se isso é verdade, melhor dizendo, então muito menos estes podem ser discípulos de Cristo. Olha só o que Agostinho de Hipona falou no seu livro Confissões. Ele disse assim: Senhor, minha consciência não duvida, antes tenho certeza que te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? A pergunta de Agostinho aqui é crucial. O que amo quando te amo? Ela é crucial porque nós podemos amar determinadas coisas como se elas fossem o que de fato não são. É possível amar de forma equivocada. É possível achar que estamos amando e demonstrando nosso amor a Deus, mas não da maneira que Ele espera de nós. O versículo 26, ele nos leva a entender que o amor a Deus é um amor que deve ser único e total a Deus. Não deve existir nada na frente que impeça a minha adoração, o meu amor a Deus. Devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Talvez você esteja se perguntando: mas como amar Jesus mais do que a minha família? Como amar Jesus mais do que minha família? Como diferenciar, como distinguir isso? Hoje, em muitos países da maioria islâmica, perseguem os cristãos. Aqui eu tenho um exemplo, um testemunho de um marroquino que decidiu seguir a Jesus. Um marroquino que era muçulmano e decidiu seguir a Jesus. Olha o que ele escreve sobre isso: eu tive que pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras eu havia ficado louco, sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como vinham meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje vivo refugiado em outro país, por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive meu passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens, mas ganhei muito mais. Ganhei a Jesus como o Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? Seguir a Jesus tem um custo. O custo é amar o Deus soberano, Criador, mediador de tudo o que existe, o centro de todas as coisas. Esse tipo de amor é um amor que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus. Seguir a Jesus requer
que Ele seja o centro de nossas vidas, meus irmãos. E o primeiro custo é a nossa família e a nós mesmos. Contudo, o verso 26, ele não está dizendo ou nos ensinando que devemos odiar nossa família. Não é isso. Ou não é uma coisa ou a outra coisa. Não é isso. Pelo contrário, as nossas famílias devem ser amadas como verdadeiramente são. Famílias. Elas devem ser amadas como famílias. Sabe quando elas serão amadas como famílias e da maneira verdadeira? Quando amarmos a Deus mais do que todas as coisas. Quando nós amarmos a Deus acima de tudo, sabe o que vai acontecer? Vamos amar a nossa família do jeito que deveria ser. Mas hoje tem se invertido. As pessoas têm amado mais a si mesmo, mais as suas próprias famílias, do que a Deus. E sabe, têm amado da maneira incorreta. Então, nessa primeira demanda do amor, eu tenho feito uma resolução. Uma resolução é um compromisso entre eu e Deus. Uma resolução que quero colocar diante de Deus, que tenho colocado diante de Deus para o ano de 2021. Essa resolução é baseada em Lucas capítulo 14, verso 26. A resolução é o seguinte: Jesus deve ser o centro da minha vida. Não importa aquilo que perderei, não tirarei Cristo do centro. Eu quero encorajar os irmãos a ter essa resolução. Amar a Deus acima de tudo, não importa o que iremos perder. O segundo custo de seguir a Cristo é o sofrimento. E isso nós vamos ver no verso 27, que diz assim: aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Se você é um leitor assíduo da palavra de Deus, você vai perceber que nos evangelhos, os evangelistas mostram uma consciência de Jesus. E Jesus tem uma consciência do seu sofrimento. Em Lucas, mais especificamente, nós vemos essa consciência de Jesus. Lucas capítulo 9, verso 22 ao 25, nós vemos o Senhor Jesus falando sobre o sofrimento. Olha o que ele diz em Lucas capítulo 9, verso 22 ao verso 25. Ele diz assim, Lucas 9, 22 a 25. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus tem uma consciência daquilo que irá acontecer com ele. Ele irá sofrer na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. E ele diz, o verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ao destruir-se a si mesmo? Em outras palavras, Jesus está tão claro, está tão certo do seu sofrimento, está deixando claro para os seus discípulos que o sofrimento também chegará para os seus discípulos, por segui-lo. Então, se quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ser um discípulo de Jesus significaria a certeza de que ele iria sofrer. Seria a certeza de ter oposição. Logo, quem tomasse a decisão de seguir a Jesus deveria ter ciência dos sofrimentos devido ao comprometimento com o Mestre. Agora,
é preciso deixar claro aqui, meus irmãos. Não é qualquer tipo de sofrimento. Não venha dizer que você tem sofrido e esse sofrimento é por causa de Jesus. Nem todo sofrimento tem a ver com o comprometimento ou é decorrente do compromisso de seguir a Jesus. Às vezes você não tem nenhum compromisso com Jesus e tem sofrido e quer se justificar dizendo que está sofrendo por causa de Jesus. O sofrimento aqui é bem claro. A oposição aqui que Jesus está falando em Lucas capítulo 14 está relacionado com o Evangelho, está relacionado com o ato de segui-lo, de ser o seu discípulo. E lembra, ser discípulo de Jesus significa o quê? Segui-lo e imitá-lo. E se eu imito, se eu sigo, isso significa o quê? Que eu estarei ajudando outros a segui-lo. Porque isso é o discipulado. Porque esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. E o verso 27 diz: aquele que não carregar a sua cruz. Aqui, não sei se você já parou para pensar quando leu esse texto, mas existem implicações muito profundas em relação a carregar a cruz. Hoje, no nosso contexto, nós usamos a cruz como adorno, não é? Nós levamos a cruz em nossas joias. Quer dizer, na joia de vocês, é que joia eu não tenho nenhuma, mas vocês devem ter cheio de joias aí. E nós temos cordão com a cruz, nós temos brincos com cruz, nós temos púlpito com a cruz. A igreja é adornada com a cruz, que é o símbolo do Cristo que ressuscitou, que morreu e ressuscitou. Hoje a cruz é muito mais um adorno. A gente não consegue perceber a profundidade daquilo que a cruz significa ou significou, ou que deveria significar. Quando Jesus fala que os discípulos, para ser um discípulo de Jesus, tem que carregar a cruz, isso soa como algo anormal. Como assim? Carregar a cruz? É preciso lembrar que a cruz carregava um símbolo de rejeição. Carregar a cruz significaria então carregar sobre si a rejeição de todos. Carregar a cruz significaria então carregar sobre si a humilhação. Uma pessoa que carregava a cruz, uma cruz tinha sido expulsa, banida da sociedade. Uma pessoa que carregava uma cruz era considerada uma ameaça a todos. Jesus ainda nem havia chegado na cruz, ainda nem havia carregado a cruz, estava solicitando, na verdade, exigindo que aqueles que querem segui-lo como verdadeiros discípulos devem carregar a sua cruz e todo o peso e todos os termos que a cruz leva com si. Então, o que significa carregar a sua cruz aqui? O que os discípulos, ou melhor, os verdadeiros discípulos de Cristo precisavam avaliar? Qual é o custo? Qual é o termo? Carregar a sua cruz significava então ter ciência de viver em um mundo de oposição ao Evangelho. Carregar a sua cruz é ter ciência e viver em um mundo que rejeita os ensinamentos de Cristo e que também rejeita os seus discípulos. É isso que significa carregar a cruz. Você está disposto a ser rejeitado por causa do Evangelho? Você está disposto de perder as pessoas mais próximas de você por causa do Evangelho? De ser rejeitado e humilhado porque ensina, porque segue a um mestre? Você está disposto a fazer isso? Porque se no ano de 2021 você quer seguir a Jesus como verdadeiro discípulo de Jesus, você tem que ter ciência de que seguir a Jesus requer de você sofrimento. Tanto amá-lo
com todo o seu coração, acima de todas as coisas, para que tudo que você ame abaixo de Jesus seja amado verdadeiramente, como está disposto a sofrer as últimas consequências porque segue a Jesus, a morte. Atos, capítulo 4, verso 1, 3, 17 e 22, nós temos Pedro e João, que não se negam a pregar o Evangelho. Atos capítulo 5, verso 17, mais uma vez os apóstolos são presos porque estão pregando, ensinando aquilo que Jesus ensinou, e eles são recomendados a não fazer isso, e eles dizem: nós não vamos deixar de falar aquilo que ouvimos do nosso Senhor. Atos capítulo 6, verso 8, nós temos a prisão de Estevão, que é preso e depois de proclamar as verdades do Evangelho, então é apedrejado por causa da sua fé, morto, levando sobre si as últimas consequências de carregar a cruz, ser rejeitado, humilhado, ultrajado e morto por causa de Jesus. Você quer seguir a Jesus? Nesse ano de 2021 eu desafio, eu encorajo: ame a Ele acima de todas as coisas e esteja disposto a sofrer o que deve sofrer por causa dele. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, o próprio apóstolo Paulo aqui, dando testemunho sobre si. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, é impressionante. Vamos nos colocar aqui Paulo para segui-lo como exemplo. Olha o que ele diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Olha o que Paulo diz que fez por amor a Jesus: trabalhei muito mais, fui encarcerado muito mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus companheiros, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Seguir a Jesus é estar disposto a sofrer por Ele. Você tem sofrido por Jesus? Você tem sido um discípulo que ama acima de todas as coisas? Você tem sido aquele que tanto imita a Ele, como também ajuda outros a seguir? Quantos você ajudou a seguir a Jesus no ano de 2020? Quantos vocês agora vão ensinar, ajudar a seguir a Jesus? Eu quero falar isso não dizendo que vocês não fizeram, eu não conheço vocês, mas eu quero encorajar a todos, a nós todos, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus aqui no sul do Brasil. Por isso, a segunda resolução que eu tenho é essa: não importa o custo, seguirei a Jesus e ajudarei outros a seguir a Jesus, mesmo que tenha que enfrentar a oposição do mundo. Mesmo que eu tenha que sair de Fortaleza para o Rio Grande do Sul, mesmo que você tenha que deixar a sua casa para ir no bairro
o outro bairro, mesmo que você tenha que vir para a igreja para fazer qualquer tipo de trabalho que ajude outros a seguir a Jesus. O terceiro custo de seguir a Cristo envolve o desapego. Isso nós vamos ver em Lucas capítulo 14, verso 33. Nós não vamos fazer a exposição do verso 28 ao 32 por causa do tempo, mas fica aí a lição do verso 28 ao 32, Jesus mostrando que devemos sempre que calcular, e assim calculando temos a certeza, temos convicção de seguir a Jesus. Mas no verso 33 nos fala sobre o desapego. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Talvez este aqui é o custo que temos mais dificuldade. Você talvez ache que amar a Deus acima de todas as coisas, pastor, isso aí eu vou fazer. A partir de agora eu vou me concentrar e vou tentar amar a Deus acima de todas as coisas. Sofrer por Jesus. Isso aí, pastor, eu estou disposto agora, não importa o que aconteça, eu vou seguir a Jesus, eu vou imitar a Jesus e vou ajudar outros a seguir a Jesus. Agora, renunciar a tudo que você tem, esse aí é difícil. Pois é verdade que aquilo que geralmente temos ou pensamos que temos são potencialmente a razão pelo qual muitos se tornam incapazes de seguir a Jesus. O grande problema aqui nessa esfera de pensamento sobre o desapego é porque nós realmente estamos convictos de que pertencemos a esse mundo e de que a vida está em nosso controle. Nós estamos convictos, nós estamos enraizados nesse mundo. Mas é preciso entender que o objetivo de seguir a Jesus, ou seja, o objetivo do discipulado, é nos conduzir ao reino de Cristo. Quando seguimos a Jesus, estamos olhando para o lugar certo? Ou estamos olhando ou continuando olhando para este mundo? Quando seguimos a Jesus, devemos estar olhando para o reino que está prometido. O objetivo do discipulado é cada vez mais acharmos que somos peregrinos nesse mundo. O objetivo de seguir a Jesus e de ajudar outros a seguir a Jesus é mais uma vez nos conformarmos que não somos desse mundo, estamos de passagem. É entendermos que não precisamos ficar apegados ao que temos, não estamos presos às nossas próprias famílias, às nossas coisas ou a nós mesmos. Hebreus capítulo 11, verso 23, quando olhamos os heróis da fé, esse texto é um exemplo, é um ensinamento muito grande para mim. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 23, é um texto encorajador. Ele diz assim: todos esses viveram pela fé. Quem é esses? Abraão, Enoque, Moisés, Jacó, entre outros que vão ser citados aqui. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles morreram aguardando a vinda do Senhor, que comemoramos recentemente no Natal. Eles morreram aguardando a vinda do Senhor. Eles não chegaram a ver, não chegaram a receber. Viram-no de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como esses homens viveram? Como peregrinos. 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial.
Quando olhamos para os homens de fé nas Escrituras, vemos que esses homens viveram como peregrinos. Eles não pensavam que as coisas que tinham de fato eram deles, não achavam que este mundo de fato era o mundo onde eles deveriam ficar para sempre. Precisamos entender que o que Cristo fez por nós e onde Ele nos colocou. Vamos ver Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 18. Olha só o que Cristo fez por nós. Diz assim, Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 18. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é o Rei a quem devemos nos render. Ele é o Rei a quem devemos perder nele tudo que nos faz achar que somos senhores de nós mesmos. É nele que devemos abrir mão de tudo. É abrir mão de nós mesmos por causa dele. Quando decidimos seguir a Jesus, ou seja, quando decidimos fazer discipulado, imitar a Jesus e ajudar outros a imitar Jesus, precisamos estar dispostos a renunciar a tudo que acreditamos possuir. Precisamos entender que tudo o que temos é dádiva de Deus. Precisamos entender que tudo o que temos vem dele e é para Ele. Cristo está dizendo aos seus discípulos que é impossível ser o seu discípulo sem abrir mão de tudo por causa dele. Sabe por quê? Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque somos aquilo que nós desejamos. Já parou para pensar nisso? Somos aquilo que nós desejamos. Somos aquilo que nós amamos. O desejo e o apego que temos pelas coisas que nos custam a vida é exatamente aquilo que nos define. Sabe o que é que nos define? É o apego que temos pelas coisas que nos custam a vida. É por isso que Jesus, sabendo do nosso coração pecaminoso, Ele exige que você tire tudo e viva com tudo para Ele. Logo, se declaramos que amamos a Cristo, mas existe ainda alguma coisa no caminho a qual nos apegamos, se declaramos que queremos seguir a Cristo, mas existe alguma coisa em que nós temos nos agarrado, amado mais do que Ele, se escondido entre a multidão para não sofrer a oposição do Evangelho, será muito difícil segui-lo. Muito difícil. Muito mais difícil será ainda ajudar outros a segui-lo. Por isso, a minha terceira resolução do ano,
a minha resolução, é o que eu tenho colocado diante de Deus, renunciarei tudo que me impeça de ser um discípulo de Cristo. Eu não sei quantos de vocês sabem da história, eu não vou contar aqui a história, mas quando nós decidimos vir para o sul do Brasil, nós decidimos deixar muita coisa para trás, deixar tudo aquilo que a gente imagina ser o fundamento, a segurança ou a base para nossas vidas. Quando decidimos seguir a Jesus, nós decidimos ir contra o mundo, decidimos nos colocar em oposição ao mundo. E eu gostaria muito que neste ano, 2021, a igreja em Voti, a igreja em Sapiranga, o trabalho lá em Dois Irmãos, as igrejas no Rio Grande do Sul, pudessem estar comprometidas a serem verdadeiros seguidores de Jesus. Amar a Deus acima de tudo, estar disposto a sofrer por Ele, mesmo que o sofrimento seja a própria morte, e renunciar tudo o que tem por amor a Ele. O final de Lucas 14, 34, ele diz: o sal é bom. Olha como Jesus é muito sábio. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O sal serve para quê? Salgar, não é? Para intensificar sabores. Se ele perder o seu sabor, se ele perder a sua função, para que ele serve? O que o texto está dizendo? Para nada. Sabe o que ele está comparando o sal aqui? O discípulo dele. O discípulo dele, se não viver de acordo com as demandas que ele exige, sabe para que ele serve? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não serve nem para adubo, ele deve ser jogado fora. É meu desafio, meus irmãos, sejamos sal. Sejamos sal com o verdadeiro sabor daquilo que o sal é. Que Deus abençoe a todos, amém?